que estamos passando na presença do Senhor Jesus. Louvado é o nome do Senhor. Desde já agradeço a Deus por esta rica oportunidade que Ele tem nos concedido, pela confiança do pastor, pela confiança do nosso irmão presbítero Eliseu, em nos permitir estar aqui mais uma vez. Louvado é o nome do Senhor. Quero tomar por texto Ezequiel 37. Creio que Deus tem uma palavra para o meu e para o seu coração nesta noite. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos. E disse-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis, e poreis nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como o Senhor me deu ordem, e houve um ruído, e enquanto eu profetizava, eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram osso com osso. Amém. Louvado é o nome do Senhor. Pode tomar o vosso assento, glorificando o nome do Senhor Jesus. Não posso começar sem falar que nós somos privilegiados de estar na presença do Senhor. Nós fomos privilegiados de estar na presença do Senhor. Há quantos que queriam estar em nosso meio, mas não podem. Há quantos que queriam estar assentados nesta cadeira, neste banco, mas estão em um leito de hospital, mas estão numa enfermidade em cima de uma cama, estão afadigados com as coisas desta vida, estão aprisionados pela corrente do inimigo. Mas aprove o Espírito Santo de Deus trazer eu e você aqui nesta noite, e já é motivo de nós abrir a boca e glorificar o nome do Senhor. Louvado é o nome do Senhor. Deus tem me dado essa palavra. Vale não é lugar de murmurar, vale é lugar de profetizar. Vale não é lugar de reclamar, vale é lugar de profetizar bênção sobre a vida, seja a vida do próximo, seja a nossa própria vida. Vale não é lugar de somente olhar as dificuldades, mas também é lugar de olhar os milagres que Deus vai fazer e os milagres que Deus realiza em nosso meio. Vale não é lugar de você ficar sentado, parado e esperar algo acontecer pela natureza ou pela naturalidade, ou algo acontecer de livre e espontânea vontade, mas é lugar de você se levantar, trabalhar e correr atrás e exercer a sua fé. Louvado é o nome do Senhor. Tomamos por base uma palavra bem conhecida, Ezequiel capítulo 37. Quantos de nós, quantas vezes já não ouvimos palavras ministradas nesse texto, palavras ministradas nesses versículos, mas a cada dia que passa o Senhor fala conosco mais e mais uma vez. Cada dia que se passa, Deus ele renova as palavras
na minha e na sua vida, louvado é o nome do Senhor. Deus, ele chama Ezequiel. Ezequiel começa dizendo: e veio sobre mim a palavra do Senhor, e ele me levou em espírito sobre um vale, e esse vale estava muito sequíssimos, estava com ossos secos, ossos sequíssimos. Ao entender, ao falar sobre vale, é um lugar onde nós não queremos estar. Ao entender e falar sobre deserto, é um lugar que nós não queremos estar. Porque lembra prova, vale lembra tribulação, vale lembra que você está sendo provado ou que você está sendo moldado. E vale é um lugar onde nós não queremos estar. Mas o deserto e o vale ainda é uma das maiores escolas para o crente. O deserto e o vale ainda é uma das maiores aulas onde é moldados os crentes, onde é moldados os cristãos. Nem sempre o cristão é moldado na bênção, mas ele é moldado na tribulação. Ele é moldado na prova, ele é moldado dentro do vale. O vale, ele é necessário na minha e na tua vida, porque o crente, ele não vai viver somente de bênçãos. O crente, ele não vai viver somente de vitória, mas o crente, ele vai passar por prova, vai passar por tribulação, vai passar, mas ele vai ter que perseverar. Vale não é lugar de você reclamar, mas é lugar de você exercer a sua fé. Louvado é o nome do Senhor. Deus, ele leva Ezequiel até esse vale, e a Bíblia vai falar que estava cheio de ossos, tinha muitos ossos, e os ossos, eles estavam sequíssimos, ao ponto de alguém que falar que tinha jeito, mostrar que não tinha mais jeito. Onde Ezequiel é levado, não tinha mais condição, não tinha mais circunstância aos olhos do homem. A natureza humana não tinha mais jeito de realizar algo ali naquele lugar. Mas Deus, ele pergunta para Ezequiel: Ezequiel, porventura pode viver estes ossos? Porventura pode tornar a voltar à vida estes ossos? Se Ezequiel, ele fala que pode, Deus, ele ia falar para Ezequiel: então me mostra pela sua própria força, se você é capaz de fazer algo, se você é capaz de trazer a vida de volta, se você é capaz de colocar tudo no lugar novamente. Ezequiel também não falou que não era possível, porque Ezequiel, ele conhece o Deus que ele serve. Ezequiel, ele tem intimidade com Deus, ele sabe que Deus é capaz. Ezequiel, ele responde para Deus: Senhor, tu o sabes, a vontade é sua, o querer é do Senhor. Se o Senhor quiser fazer, vai ser feito. Se o Senhor não quiser fazer, não vai ser feito. Se o Senhor quiser trazer a vida, eles vão voltar a viver. Se o Senhor não quiser trazer a vida, não vai voltar a viver. Deus, ele fala para Ezequiel: então profetiza sobre estes ossos, fala para eles voltar a dizer, voltar a viver, fala para eles tornar a vida. Existem certas coisas na minha e na tua vida que só serão realizadas mediante a palavra do Senhor. Existem certas coisas na minha e na tua vida
que não é pela tua força, não é pela tua mão, não é pelo teu querer, mas é pela vontade do Senhor. Se o Senhor liberar a palavra, te dar a ordem para profetizar, não fique calado, profetiza, fale, profere palavras de bênção, profere palavra de vida e de vitória sobre a tua vida. Mas não queira falar aquilo que o Senhor não falou. Não queira falar, não queira dar ordem sobre aquilo que o Senhor não falou nada, que você vai ter que resolver pelas suas próprias mãos. Ezequiel, ele olha, a Bíblia vai falar que ele estava, e ele começa a andar pelo meio do vale. Vale não é lugar de ficar parado. Vale é lugar de você colocar a sua fé em ação. Ezequiel começa a andar pelo meio do vale. Isso é lindo demais. E ele vai falar que estavam todos espalhados. Tinha osso para lá, osso para cá, tinha crânio para lá, crânio para cá, braço para lá, braço para cá, estavam tudo junto e misturado. Não sabia por onde começar. Talvez não tinha mais jeito, talvez não tinha mais solução. Talvez alguém olhasse para o cenário e falava: está tudo bagunçado. Mas ele começa a andar e ele chega no meio do vale. O vale ele tem um começo, o vale ele tem um meio e o vale ele tem um fim. Ezequiel ele já chega no meio do vale, ou seja, ele saiu do lugar onde ele estava e ele já andou até no meio. Não é hora de parar. Se você já está no vale, prossiga. Se você já está no deserto, prossiga. Se você já está passando por prova, prossiga. Não é hora de voltar atrás, não é hora de olhar para trás, é hora de prosseguir. É hora de seguir adiante. Ezequiel começa a falar: assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que eu farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer sobre vós estenderei pele, sobre vós o Espírito, vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Ezequiel recebe a palavra do Senhor, a autoridade de Deus para profetizar sobre o vale. Ezequiel recebe a palavra do Senhor para profetizar no meio do vale. Ezequiel ele não fica quieto. Ezequiel ele começa o quê? A profetizar. E por que você ainda não está profetizando na tua vida? Sendo que você já recebeu a palavra do Senhor, sendo que você já recebeu a confirmação do Senhor, sendo que você já recebeu a promessa do Senhor, porque é que você está no vale, mas está de boca fechada? É noite de você começar a profetizar, é noite de você começar a proferir palavra de vida. Louvado é o nome do Senhor. Eu não sei o ambiente que você está vivendo, mas a palavra de Deus hoje é: profetiza, profetiza, profetiza no meio do vale. Vale não é lugar de murmuração. Vale não é lugar de reclamação. Vale não é lugar de olhar para trás. Vale não é lugar de você simplesmente olhar só as dificuldades.
Vale ainda é a melhor escola do crente, louvado é o nome do Senhor. Vale ainda ele ensina, vale ainda tem milagre, vale ainda tem bênçãos do Senhor, vale ainda tem provisão do Senhor, louvado é o nome do Senhor Jesus. A Bíblia vai falar que Ezequiel, ele começa a profetizar. Quando Ezequiel fala para os ossos, Ezequiel, ele não fala mediante a minha palavra, ou ele mesmo tenta colocar osso com osso, crânio com pescoço. Ele não move nada com as suas próprias mãos, mas ele não deixou de trabalhar. Talvez você está vivendo uma situação onde você tem que fazer, mas não é com as suas próprias mãos. Você está vivendo uma situação que você tem que agir, mas é algo que está além de você. Mas Deus me trouxe aqui hoje para falar para você: eu estou contigo. Começa a proferir palavras de vitória, começa a proferir palavras de bênção, começa a proferir palavras de mudança. Ouve a palavra do Senhor. A partir de hoje vai haver mudança. A partir de hoje, osso volta com osso, vai haver nervos sobre os ossos, vai haver pele sobre a carne, vai haver carne sobre os nervos, e o reboliço vai começar a acontecer. É tempo de andar sobre o vale. É tempo de falar palavras de bênçãos. Tiago mesmo fala que a língua, por ser o menor membro do corpo humano, é o mais perigoso. Ele tanto pode trazer vida, quanto ele pode trazer a morte. Se você estiver proferindo palavra de derrota, se você estiver proferindo palavra de vergonha, se você estiver proferindo palavras inferiores, não vai haver mudança do céu na sua vida. Mas se você começar a proferir palavra de bênçãos, se você começar a proferir a palavra de vitória, se você começar a proferir palavras de mudanças mediante a vontade do Senhor, o reboliço vai começar a acontecer. Lembra do povo no deserto? Como não lembrar? Deus, ele tira o povo da escravidão. Deus faz o povo atravessar o mar e chegar do outro lado com os pés secos. Mediante a caminhada, o povo vinha reclamando. Mediante a caminhada, o povo vinha murmurando. Mediante a caminhada, eles só vinham proferindo palavras de retorno para trás, palavras de inferioridades, palavras de murmurações. E o que aconteceu? Não receberam a bênção. Daquela turma que estavam andando sobre o deserto, dos mais velhos, só entraram 2. Deserto não é lugar de murmurar, é lugar de aprender. Vale não é lugar de murmurar, vale é lugar de aprender. Se você está no vale, comece a prestar atenção no que o Senhor está querendo te mostrar, e não nas dificuldades. Se Ezequiel só ficasse olhando para os ossos, não haveria mudança.
Se Ezequiel só ficasse olhando para as dificuldades, não haveria mudança. Mas Ezequiel não olhou para os ossos, mas sim olhou para a vontade do Senhor. Ezequiel não olhou para a dificuldade, Ezequiel olhou para a vontade do Senhor. Ezequiel olhou para o poder do Senhor. As dificuldades, ela vem para nos ensinar. Só que não estamos preparados para ver isso. A única coisa que queremos quando estamos dentro do vale é sair dele. A única coisa que queremos quando já entramos no vale é: não vejo a hora de sair desse vale, sem aprender o que Deus quer ensinar, sem ver o que Deus quer te mostrar, sem enxergar aquilo que Ele quer trazer para você. Talvez você está no vale, mas você está olhando somente para a dificuldade. Nesta noite o Espírito Santo está falando para você: comece a olhar para a minha presença. Comece a olhar para o que eu quero fazer, não para o que você está vivendo. Comece a olhar não para as dificuldades, mas sim para o que eu posso fazer, mas sim para o que eu já decretei na tua vida. A palavra não está mais na boca de Deus, mas está na boca do profeta Ezequiel. A palavra de bênção já está na minha boca e já está na sua boca. Deus, Ele já colocou a palavra na tua boca. Palavras de bênção, não palavras de maldição. O reboliço começa a acontecer, e a Bíblia vai falar que se levanta um grande exército. Levanta-se um grande exército. Era tão grande que não se podia contar, né? Ou seja, a mudança da tua vida, que está mediante aquilo que você vai proferir. O que Deus quer te mostrar no vale é muito grande e vai além daquilo que você pode enxergar. Mas você não vai sair do vale enquanto você não estiver preparado. Deus não vai te tirar do vale enquanto você não descobrir, ou seja, não entender aquilo que Ele tem para você. Vale não é lugar de murmurar. Vale é lugar de proferir palavras de bênção. A Bíblia vai nos falar, não somente para ficar neste vale, né? Louvado é o nome do Senhor Jesus. 2 Crônicas 3,16. 2 Crônicas ou 1 Crônicas, 2 Reis 3,16, perdão. Assim diz o Senhor: fazei neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor: não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que vós bebereis, o vosso gado e os vossos animais, isto é, ainda pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Aqui Josafá, ele está também caminhando sobre o vale. Só que a Bíblia vai falar que ele caminha para o deserto
e durante 7 dias não encontraram água. Dificuldade. Não encontraram alívio para os animais refrigerar. Imagine o cansaço do deserto. Não tinha água para ninguém. E ele pede para o profeta uma palavra. E o profeta libera a palavra para ele: faz covas e covas no meio do vale. Trabalhe no meio do vale. Não fique simplesmente olhando no meio do vale, mas prossiga adiante. Talvez Deus não vai te mostrar. São 2 vales diferentes. Um Deus traz o reboliço e o outro Deus ele não mostra nada. Não mostra o agir, não mostra o trabalhar. Mas nos 2 vales existe a provisão de Deus. Nos 2 vales eles não ficam parados. Nos 2 vales há providência, há mudança, há transformação. Se Josafá ele fica quieto, não faz covas, não aconteceria um milagre. Mas a palavra do Senhor diz que ele vai, faz covas e covas, faz covas e covas, faz covas e covas, trabalha e trabalha. No meio do vale ele está fazendo o quê? Continuando a trabalhar. No meio do vale ele está fazendo o quê? Continuando a trabalhar. Ele está murmurando? Não. Ele está fazendo cova. Ele está murmurando? Não. Ele está crendo na palavra do Senhor, mesmo que seja mediante do vale, mesmo que seja no centro do vale, ele está obedecendo a palavra do Senhor. A Bíblia vai falar que eles fizeram uma cova e foram dormir. Durante a noite, não viram vento, não viram chuva, não viram movimentar nada, não viram água. A única coisa que aconteceu quando eles acordou, as covas que eles fizeram estavam cheias de água. A fé em ação promoveu o milagre. Vale não é lugar de murmurar, vale é lugar de provisão. Vale não é lugar de reclamar, vale é lugar de aprender. Vale não é lugar de olhar para as dificuldades, mas sim olhar para os milagres e as providências do Senhor. Mediante a palavra de Deus. Aqueles que reclamam não herdam o céu e muito menos recebem milagre. Aqueles que reclamam não recebem as bênçãos do Senhor e também não participam das bodas celestiais. Mas aqueles que obedecem à palavra do Senhor, aqueles que obedecem àquilo que o Senhor proporciona, além de receber a provisão nesta terra, recebe no céu galardão. Além de você receber aqui na terra milagres e providência no meio do vale, há um céu aguardando a salvação para aqueles que perseverar até o fim. Louvado é o nome do Senhor. Se você está no vale, não reclame. Se você está na dificuldade, comece a olhar para a providência do Senhor. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça no meio do vale? Qual é a minha atitude que eu tenho que tomar, Senhor? Não tome decisões precipitadas, não tome decisões precoces.
mas tome a decisão a qual sai da boca de Deus. Aquilo que o Senhor mandar você falar, você fala. Aquilo que o Senhor mandar você fazer, você faz. Amém? Que o Espírito Santo possa falar mais em nossos corações, e assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém.